Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de quarta-feira e Jesus começa o Evangelho de hoje afirmando que quem crê no próprio Jesus Cristo não crê somente nele, mas naquele que o enviou. E Jesus diz: quem me vê, vê aquele que me enviou. Então Jesus, ele não é somente o caminho para o Pai, ele é o rosto do Pai. O Antigo Testamento não se via o rosto de Deus. Moisés, quando subia na montanha sagrada e Deus falava com ele, ele se prostrava por terra. Não podia ver o rosto de Deus. Toda a experiência no Antigo Testamento é uma experiência da escuta de Deus. Quando a sarça está ardendo, sem se consumir, também Moisés deseja se aproximar para ver e acaba escutando Deus que o chama pelo nome. Então ele escuta. No Novo Testamento nós já vamos ver que Jesus é Deus e se deixa ver. E quem vê o rosto de Cristo vê o próprio Pai. Irmãos e irmãs, a nossa fé é trinitária. Nós cremos no Deus uno e trino. E precisamos expressar com as nossas orações, com a nossa liturgia, esse amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Depois Jesus, ele afirma que veio ao mundo como luz, para que acreditando nele, nós não permaneçamos nas trevas. Jesus é mestre de vida para cada um de nós, é o nosso único mestre, e é ele o mestre que traça o caminho que nós devemos seguir. Os ensinamentos de Jesus confirma e ilumina o nosso caminhar, os nossos passos, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações. A graça de Cristo sustenta e guia a cada um de nós na caminhada muitas vezes difícil, pesada, árdua, nessa caminhada para o céu. Jesus é mestre perfeito e nos ensina o caminho da perfeição. Ele ensina, nos dá o exemplo e fortalece o discípulo no teu seguimento, no seguimento do próprio Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus deixa muito claro que ele é o comunicador do Pai. Ele veio ao mundo não para fazer a sua própria vontade. Ele deixa bem claro que ele veio ao mundo como enviado do Pai para realizar as obras de Deus, e Jesus foi fiel à sua missão. Olhando para Cristo, o Filho do Pai, o primogênito do Pai, que nos convida a participar da sua filiação divina, nós devemos entender que viemos ao mundo não para caminhar como nós quisermos caminhar, não para fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Temos a vida para fazer a vontade de Deus, que é nosso Pai. E a missão que o Pai atribuiu ao Filho é uma missão salvífica.
A obra de Cristo é nos salvar. A missão de retirar a humanidade do reino das trevas e introduzi-la no reino da luz. A Igreja participa dessa missão de Cristo. Nós participamos dessa missão de levar a luz a muitos corações. Ser cristão significa ouvir as palavras de Jesus, reconhecer o caráter divino presente nessas palavras e sentir esse apelo da palavra que nos convida a sair das trevas do erro. Irmãos e irmãs, Jesus nos convida a sair da escuridão do pecado e da morte e buscar a luz da verdade, a luz da vida, a luz do seu amor e responder da melhor forma possível ao convite de Jesus para não seguir a escuridão. Deixa Jesus iluminar a sua vida, as suas escolhas, o seu coração. A luz de Cristo é a graça de Deus na nossa vida. Não recuse a graça. Não deixe a graça passar por você. Tome posse da graça que Deus reservou para você nesse dia. A oração, a escuta da palavra vai te ajudar a acolher a graça que Deus quer te dar. Não rejeite a graça do Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.